perguntando, que nem essa menina aí, a paniquete lá do Léo Lins lá. Aline Mineiro. Como é que é? O que seria? Por que ela ficaria casada se alguém cumprisse aquilo tudo? O que ela vai querer no cara? Se ela já tem tudo o que a mulher espera de um cara, então ela não precisa de nada. É só o tamanho da giromba? Por que ela ia ficar casada com o cara, velho? Por que ela vai querer um cara? Por que ela tá procurando um cara? É isso que eu não entendi naquele corte. Eu falei, velho, se ela já tem tudo isso, que ela não fica transando, que era o que ela fez a vida inteira. Por que agora ela quer casar e ter um bagulho se ela já tem tudo? Mas não tem um... Eu acho que ela tá muito machucada, entendeu? Eu acho que a Aline Mineiro tá muito machucada. Quando a Carol Dias foi lá, ela disse que a Aline Mineiro, ela sempre escolheu uns caras meio bosta. Tipo, ela ficava... O Léo Lins é um cara legal, cara. Bancando os caras. O Léo Lins, talvez foi um dos melhor. Caras... melhorzinho ali, que ela escolheu, Mas também, se você é um cara da hora, você não deixa sua mulher participar em reality show. Lógico. Mas você sabe tá ligado, do relacionamento, que ele tinha um relacionamento aberto. Mas você tá no reality show. Disso. Todo mundo vem, você fazer uma mesmo assim, cara. Você quer sua mulher no reality show? Sim, não. E como o cara vai casar com ela sabendo que ela trai em público? O Brasil inteiro vê. Se é escondido ainda, beleza. Mas em não, público, faz impressão, credo. Mas tô dizendo, pra você ver o nível de moral da menina. Porque trair é normal, não teria como falar. Seria, né, óbvio. Mas ela trai o pessoal trai hoje em dia é uma zona. Mas essa menina não só trai. Ela não deu como só ela traiu em rede nacional. Mas ela não deu só uma ajudinha manual pro cara? Pô, como é que foi? Não foi uma... Ela falou que isso daí se chama carinho excessivo. Carinho excessivo. Mas assim, o ponto é que assim, eles já se conheciam, eles estavam lá. Eu vou falar pra vocês, eu entendo a Aline Mineiro. Eita, advogado do diabo agora. Eu entendo a Aline Mineiro. Ela tava lá, não sei quantos dias, trancada com o cara. Porra, fala a verdade. Ai, mano, não tinha que ter ido, né? Porra, você tá jogando isca, né? Pro negócio da rua. E o Léo Lins foi corajoso também, hein? O Léo Lins, muito amor, hein? O Léo Lins, se ele quisesse, se ele gostasse mesmo, primeiro que assim, se ele gostasse mesmo dessa menina, ela nem trabalhava, precisava trabalhar mais. Mas ela já é rica, falou que já é rica. Então, ela já é rica, nem ter ido tem muitos imóveis e tal. Aí ela foi pro programa Fazenda. É a Fazenda, né? Não foi nem Big Brother, não, né? Fazenda. Então é isso, cara. Deu ruim. Deu muito ruim. Mas ela é aquele perfil que gosta de aparecer, não é? Sim, claro. Então. Mas o Léo Lins também tava nem aí, velho. Eu também acho que ele não tava nem aí. Tava aproveitando. Eu só achei estranho que depois de uma propaganda dessa, terrível, dela mostrar que, velho... Não, aí teve coisa pior. Aí ela fazia aquela exigência pra casar com ela. Teve coisa pior. Que isso? Procurem aí na internet. Tem um podcast que ela e o Léo Lins junto. E aí eles entram no assunto lá. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Léo Lins ser humilhado. É a primeira vez. Então, os sinais estavam lá, já. Não, assim, eles estão juntos no podcast. E aí começa a falar da vida dele. E ela começa a falar os negócios, mas o Léo Lins, não, mas peraí, eu não tava sabendo disso, não. Olha que... E dessa vez o Léo Lins não soube responder. Tá igual o Stênio Garcia com a mulher. Vocês viram isso aí com a esposa dele? Deu mó treta isso aí também. Que ela... Eu vi, que ela falou que tinha relacionamento aberto e ele falou que não tava sabendo. Ele falou, pô, só ele não sabia, só faltou isso. Mas o Léo Lins foi humilhado por ela, velho, nesse programa aí. Nossa, nesse podcast. Acho que... Não lembro disso, foi antes bem antes. Pra tudo o Léo Lins tinha se preparado, menos pra esse momento. Puta que pariu, velho. Mas é uma coisa, até você que é especialista nisso, porque, lógico, todo mundo gosta de ter, entre aspas, né, um poder. Então, por exemplo, você é jovem, você é homem, você é jovem, você é forte, é um poder. Né? Com o tempo você vai ficando velho, você vai perdendo essa força, mas você vai ganhando inteligência, que pro homem é extremamente importante, é um poder. Mas, por exemplo, pra mulher como essa, que o poder dela vem da beleza... O que acontece com essa mulher quando ela perde a beleza? Depressão, quando né? Ela, invariavelmente. É depressão e torrar dinheiro em plástica, procedimento estético. Mas você acha que todas essas que vivem, que o seu poder é a beleza, elas vão ter depressão? Não, eu acho que sim. Todas. Mas você vê... É a história do sucesso que um dia você chegou. Porque quando a mulher na casa é pior você nunca chegar no sucesso ou você chegar no sucesso e cair? E perder, sim. Puta, é o que a gente tava conversando lá. Eu prefiro chegar e cair, mas tudo bem, o geral não. Mas você é homem. Mas concorda que quando a mulher na casa, olha a importância de casar e ter filho. Quando ela casa e tem filho, ela perdeu a beleza, mas agora ela é a mãe. Sim, é outra vida, né? É outra vida que compensa. Sim. Agora, se ela quer viver solteira e o grande poder dela é a beleza, aí ferrou. quando acabou, ela não tem outra coisa que compensa. É uma briga o com a homem, como eu natureza. falei, ele tem a força, por exemplo, para ser o dinheiro, outra coisa. Mas ele compensa com a idade, que seja por dinheiro ou por inteligência. Tem que compensar, senão ferrou. Agora, se você é uma mulher solteira, que não quer casar, e o seu poder é a beleza, uma hora realmente eu vou concordar com o Júnior. Você vai entrar em depressão. Mas o ponto do... É que assim, o tempo pra mulher passa diferente pro homem. Isso é uma causa de grande sofrimento pra elas, que quando a gente bate no VSM, que é a história do quanto a mulher é
ela consegue atrair o sexo oposto e quanto o homem consegue atrair o sexo oposto, são tempos diferentes. A mulher, ela larga muito na frente do homem. Desde sempre, né? Quase. É. Mas a corrida pra ela é mais curta. O homem tem mais tempo nesse Sim. jogo, certo? E isso causa um problema muito grande, porque só você pesquisar mulheres que elas começam a seguir essas páginas de influenciadores e coaches e tal, sempre quando elas passam dos 30 anos. Aí já começa a pensar no... É ali que ela se preocupa com o relacionamento, em dar certo com alguém, em quem que vai ser o pai dos meus Mas aí filhos. os caras comemoram e ficam putos, que é foda, né? Fala, cara, você passou a melhor fase da sua vida com os É. piores, Eu entregando, brinco, destruindo seu jardim, aí no final, puta, aí você vem no... eu brinco com uma coisa dessa. É complicado, Então, né? como eu falei, elas ficam revoltadas porque chega nessa hora o homem não quer. Sim. É. Aí quando você fala disso, você fala assim, então você acha que as mulheres só valem enquanto elas são novas, é porque você tem uma tendência a gostar só de novinha, porque você é viciado em pornografia. Ou porque você tem... você gosta de uma mulher infantilizada pra que você possa dominar a mulher. Aí fica um discurso das mulheres mais velhas querendo coibir o fato de um cara, de repente, ficar com a menina mais nova. Mas quem cria isso não é a própria mulher? Porque eu falo de forma de brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Porque eu falo, quando eu tava na escola, eu tinha 16 anos, as meninas de 16 anos, elas não queriam ficar comigo. Elas queriam ficar com os 18, elas queriam os mais velhos. Aí eu falo, agora eu tenho 30, eu não quero as de 30, agora eu quero as de 25. É meio que é o né? negócio, Agora é a minha né? vez, né? Então tem um rebote aí nessa brincadeira será que o também. problema maior é o tempo? É tipo esses 30 anos dela? Ou é o fato da galera achar que com 30 anos ela zoou? Mas- Se você ficou casada, vai, a maior parte da vida. Muda um pouco se ela ficou casada durante esses 30 anos, depois terminou o Não, é claro que muda. Muda, Tudo né? muda. Não é Cada só a caso- idade, é o que... Não, cada caso é um caso, mas eu tô dizendo que parte dessa revolta é que as mulheres têm a famosa janela de fertilidade. Essa janela de fertilidade, ela é decisiva pra mulher, e ela pro homem, ela existe lá na frente, entendeu? Então, o homem ele pode lidar com o lado afetivo, sexual, profissional, etc, de uma forma diferente do de uma mulher. Sim. E esse é o problema, entendeu? Que as mulheres, elas querem, de alguma forma, transformar, elas querem negar a própria natureza. Aí, uma vez eu fui cancelado por causa de uma psicóloga que foi no programa, e aí eu tava falando assim, não, mas peraí, uma mulher de 30 anos não é a mesma coisa que um homem de 30 anos. Sim. Aí ela achou isso um absurdo, entendeu? Mas como não? Eu falei assim, não, como não? Porque Como assim, o homem de 17 o homem não é quando igual a mulher o homem, de 17. o homem quando chega, É? o homem quando chega no, sim, o homem quando chega nos 20, a mulher tá aqui e ele tá aqui. E depois dos 30 as coisas invertem e é assim que funciona. Sim. Tem que Mas aí o ponto, como eu falei, isso causa uma revolta tão grande, porque pra mulher é uma coisa meio que inevitável. Se ela chegou aos 30 anos e depois de ter feito escolhas na vida dela e ela se arrepender, ela não tem como voltar atrás. Outra coisa que elas ficam muito puta é com quem não fez isso. Eu vi elas descascando a Carolina Dickman e a Sandy. Sempre essas minas famosinhas, bonitona, que rodou. Vai uma lá que foi certa, que você fala, caraca, essa mina aí tá uma raridade, né? Tipo assim, Carolina Dickman, com aquela beleza, passou 3 caras na vida dela, né? Você fala, caraca, quantas não tem, né? A Sandy é o terceiro agora. O homem admira isso, né? E as minas, as outras ficam bravas com isso. As que estavam entrevistando elas, meio que quiseram transformar elas em Mas piadas, a sabe? realidade- Assim, de nossa, acha que ela é ofende trouxa, mais né? trouxa, é. A realidade ofende mais a mulher do que o homem em certos aspectos. Chega pra gente, fala, uma mulher de 17 e um homem de 17. O homem de 17 não vale nada. Essa mulher de 17 vale o absurdo. Vale tudo, vale guerras. Vale um absurdo. É. Então o homem, você fala isso, pô, beleza, é verdade. É verdade. Você No- fala pra o mulher no contrário, caso fica de bravo. 30... Então, mas isso é no Brasil. Nos Estados Unidos, as coisas já são mais consolidadas, né? Então, até o próprio vice-presidente americano, J.D. Vance, ele arrumou uma treta com as mulheres de 30. Sério, velho? É. Caraca. E por quê? Porque ele falou sobre isso, né? Ele tem umas opiniões. Eu não vou dizer que ele é declaradamente Red Pill, mas ele tem. Então lá é Red Pill é mainstream lá. Lá é mainstream, total. Lá você tem jogador, você tem lutador, vice-presidente e tal. E a treta que ele arrumou foi com a Jennifer Aniston. Puta, justa, velho. Porque Ela não tava a saindo Jennifer com o Aniston é tipo. presidente? Hã? Sério? Dizem que Não, ela é tava a saindo Rachel, com né, o do- Obama. A Rachel. É, do diz, que Friends. diz que o Obama largou a mulher. Reza a lenda Caralho, dessa hora aí. dela. Mas Sério, assim, velho? Eu primeiro acho- que já falaram que o Obama tinha se separado. Já falaram sobre isso, Sim. que o Obama se Que separou. loucura. E tal, Mas e teve ele- uma crise, não E teve? ele teve um casozinho aí com a Jennifer Aniston. É. Mas o problema da Jennifer Aniston é que ela era aquela mulher feministona. Aí ela casou com um cara que não deu certo, que foi o Brad Pitt.
Sim, trocou ela pela história pesada. Também, né? Coitado desse cara. Trabalharam junto, casal e tal. E aí... Ele não sabia quem escolher. E aí, nessa que ela foi trocada, ela entrou no feminismo total, não teve filhos, ela não conseguiu engravidar depois, quando ela resolveu ter. Sim. Até hoje ela não conseguiu ter filhos e tal. E ela já tá aí nos seus quase 50. E aí ele bateu muito... Vai continuar bonito, hein? E ele começou... Ele bateu muito no quesito no seguinte, que um dos problemas da América é a mulher carreirista que não tem filhos. Ele disse que um dos problemas dos Estados Unidos é esse. Porque aí você tem uma desigualdade gigantesca. Mas isso causa um problema econômico, inclusive. Não, sim, uma desigualdade gigantesca de queda de fecundidade que não dá pra corrigir no longo prazo. E por que essa mulher carreirista bem-sucedida seria leal a um homem, velho? Se ela casasse, recebe uma proposta bonita. Ela só tem aquilo, ela não tem outra coisa. Ah, o cara me sustenta, o cara cuida de mim, o cara me protege, o cara me ajudou a crescer. Não tem nada que vincule ela ao casamento, se ela casar. Só vai ser o prazer sexual. Mas assim que o homem carreirista é fiel à mulher? Eu conheço um monte de homens carreiristas que são fiéis à mulher. Porque o homem porque eu acho que o homem, por essa questão mais lógica, a gente dá muito valor pros momentos, sabe? Assim, a nossa camaradagem, que a gente passa junto. Com a família hoje é maior. Eu vejo mulheres largando família e filhos assim de uma forma que... A impressão que dá aqui pra mulher, quando ela muda o sentimento, ela muda o mundo pra ela. É outro cenário. É que é o seguinte, inclusive homens e mulheres, eles traem na mesma proporção, tá? Podem dizer que não, mas a verdade é essa. Homens e mulheres... Com a diferença que o homem tá amarrado e elas estão decidindo. Não. Tem que compensar, tem que levar isso. Não. Ninguém conta isso. O homem pode pagar por sexo. Sim. Ele não tá amarrado. O contrário não acontece pelo mesmo motivo. Sim, mas eu tô dizendo que o homem, se ele quiser, ele paga. Ele tem que pagar por estar amarrado. Só que a diferença da questão não é a quantidade de quem trai mais. É que a mulher, quando ela trai, ela vai embora. Ela já trai porque ela quer ir embora. O homem, ele trai e volta pro seio familiar. Ele volta pra casa, volta pro ninho, volta pra caverna. Não, ele trai porque abusaram da fraqueza dele. Pô, eu tô desesperado aqui. Eu precisava transar 10 vezes por dia. Eu só tenho uma, por amor e honra. Eu me esforço pra só ter uma. Tem um monte de safada da casteta na minha cara, eu não aguento. É só as safadas pararem de pôr as tetas na nossa cara que a gente tá fazendo essa parte. Mas o mundo é feito de tentações também. O mundo é feito de tentações. A gente tem que resistir também. Aí não é desculpa. Tudo bem. O mundo é feito de tentações. Mas a gente resiste, velho. Até os piores de nós a gente destrói. Sim. Que não resiste. Porque na cadeia, quem não resistiu, até os piores de nós destrói. O homem resiste 100%. Eu tô dizendo que não resiste. Eu tô dizendo que o problema... É isso que elas não aceitam, velho. Mas é matemático, cara. O problema é que a mulher... O que você tá dizendo assim, é que a mulher, ela tá solta sexualmente na sociedade. Ela decide. E a gente não, a gente tem que se segurar e pronto. Elas que mandam. Não. Veja, a partir do momento que você tem no casamento a traição, eu tô dizendo que a motivação é diferente. O homem não trai porque ele não gosta mais da esposa. Tô dizendo que o contrário é verdadeiro. A mulher, quando ela trai, é porque ela não quer mais aquele cara. Sim, eu concordo com isso. E o homem traiu porque ele ama muito, não queria trair, tá se esforçando pra não trair, mas tem um monte de safada pra onde ele vai. Não, mas às vezes o homem pilantra também, não é assim disso. Eu sei que não, eu concordo. Eu sou dos que não faço, dou bom que quem faz. A maioria... Eu até sou frustrado, tenho inveja dos filha da puta, porque eu queria ter aproveitado muito mais prazer do que eu aproveitei pra manter minha moral. Mas a gente tem que combater a pessoa, ela ceder ao desejo. A maioria dos casos casados, eles traem com prostituta. Mas até vocês que são os... Você não, mas ele é profissional nesse caso. Mas até vocês colocam no mesmo jogo famintos e gulosas, mano. Os homens são famintos, velho. Mas a mulher também. A mulher é gulosa, né? Jovem, a mulher tem muito desejo também. Mas por isso, e ela pode exercer esse desejo. O homem não. O homem só pode exercer se elas deixarem. Mas todo sexo que aconteceu, toda traição que aconteceu, todo adultério que aconteceu, ela falou sim ou não. Acabou. Pra lá, babaca. Você tá me olhando? Você é louco? Acabou. Acabou os cafajestes. Acabou a traição, acabou o adultério. Se amanhã as mulheres falarem, acabou o cafajeste. Vem olhar pra mim, cafajeste. Vem pensar em trair alguém comigo. Vem pensar em trair sua esposa comigo. Você acha que eu sou puta? Amanhã acabou. Não deu, resolve amanhã. Os homens já fazem a parte deles, velho. A gente não faz nada, a gente tá amarrado pra não olhar pro lado. Vai culpar a gente por isso também? Mas eu tô te falando que a maioria dos caras casados traem com prostitutas, não traem com mulheres normais. Eu sei. Porque ele tem que pagar, porque ele tá sendo tentado o tempo inteiro. Quando ele olha putaria... Eu acho que é porque ele tá sendo tentado. Essa tese eu não concordo. Eu acho... Não, você não concorda que... é porque ele tá sendo tentado. Você não acha que a mídia... Vocês vão discordar que a mídia, que o ambiente, que o sistema... fica tentando nos colocar na energia sexual o tempo inteiro? Mas vocês vão discordar disso, velho. O que eu acho é que não tem problema. O problema é você ceder. Se você cedeu, a culpa é sua. Eu concordo. Tá? Você não tem que ceder. Eu concordo. Eu só acho errado ficar julgando. Eu concordo com isso. Acho que tem que, mano, um pilantra, um estuprador que é abusado. Pra mim, mulher é santa, mais do que... Às vezes eu conto o Red Pill por defender a mulher em certos sentidos, que nem o Red Pill concorda. Eu ainda acho que o homem tem que ser o cavaleiro, tem que cuidar. Eu ainda gosto dessa visão clássica da mulher. Que é onde eu esbarro um pouco nos Red Pill. Também não sei, também não tem tão bem, tô aprendendo com você. As visões. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu acho muito injusto homens que já ficam doentes, sem nada disso, enquanto a mulher tem a vontade, e na hora H você
pesar na mesma balança, velho. São famintos, contegulosas, aproveitando. Mas a mulher também tá acontecendo. Porque eu acredito, lógico, se homem tá transando é porque tem mulher transando. Sim. Mas eu acredito que as mulheres que estão assim disponíveis sexualmente, aí eu acredito, não tenho nenhum estudo baseado nisso. As mulheres que estão disponíveis sexualmente desse jeito, elas são minoria entre as mulheres, só que elas fazem muito mais sexo. Aí pode ser, sim. Entendeu? Sim. Aí você tem... Porque eu, cara... Aí a imagem fica aquela. Isso. Aí eu concordo. Isso. Eu conheço 10 caras que pegaram a mesma mulher, Sim, por sim, exemplo. sim. Então são 10 caras transando, mas Sim. a mulher é uma só. Sim. Então acho que as mulheres são tentadas também, da mesma forma. Ela tá indo na academia, tem um personal Mas- trainer bonitão sim. e tal, e ela não tá fazendo isso. Tá? Só Tá, que as tá, que... sim. Não, claro, algumas. Mas as que fazem, elas fazem muito. Sim. É muita gente, Não, né? eu entendo o que você quiser. Não é Não. tem a maioria. A maioria, tanto dos homens como das mulheres, são boas O problema é a pessoas. minoria barulhenta Só de que a tudo. minoria faz muito Mas barulho. é essa minoria que vai acabar com a vida dos jovens no começo. E outra essa coisa, sequela. tentação vai ter pra tudo no mundo. Sim. Se você cedeu, é culpa sua. Sim, sim. Você não tem que ceder a Sim. tentação. Mas o homem é santo nesse Imagina, sentido. não, Quando não. cede, a gente esquarteja, destrói na cadeia. Nem um bandido aceita um estuprador, velho. Sim, concordo. Entendeu? A culpar o homem disso é muita Concordo, sacanagem, velho. concordo. Enquanto elas são livres, pior que na selva. Pode mentir, pode fazer não trair, acontece seduzir, nada. faz aquele de trouxa, Sim. te faz de piada entre amigo e inimigo. Agora eu porque acho tem que tesão. tanto o homem Não como é a mulher justo, tem velho. que ter a família como sagrado. Sim. Né? Você casa, principalmente se você casou, tal, não teve filho, eu ainda falo, beleza. Mas você casou, teve filho, você não tem coisas, cara, que eu acho assim que a pessoa perde o direito em certo momento. Eu acho, por exemplo, que ninguém deveria tirar a sua própria vida. Acreditando ou não em Deus, ninguém deveria tirar. Agora, por exemplo, você tem um filho. Você não tem o direito de tirar a sua própria vida. Como que você tira a sua vida e deixa seu filho Você não lá? consegue igual na China lá, você viu o cara, o chinês lá foi acusado de desviar dinheiro lá, ele foi sentenciado à pena de morte, vai morrer, Sim. mas 6 meses de suspensão. Mano, pra não ter, não sei quando ele vai cumprir os 6 Eu meses. acho que tá faltando muito pras pessoas senso de responsabilidade. Sim. Você tem responsabilidade. Você fez um filho, você tem responsabilidade sobre Total, aquele filho. total. Aquele filho. Você casou, você tem Outro responsabilidade ponto, sobre a mulher. engravidar. Não dá pra equiparar, porque além de tudo, a mulher precisa saber quem é o pai do filho dela. Sim. Né, ela tem que. Por quê? Porque aí ela vai ficar com raiva de ser mãe. Cara, mas você já é preciosa, todo mundo te quer, você só tem que dizer não. O homem tem que fazer tudo. Você Ou não se precisa fazer cuidar, nada, porque você a só tem que mulher, fazer se uma não coisa. quiser engravidar, ela não engravida, né? A mulher, se ela não quiser engravidar hoje, ela não engravida. E é triste, porque a mulher tem que ir da beleza, da sensualidade, pra ir pra tapar tudo com o olhinho de fora, pra beata. Por E abusar até de um lado isso e do tá outro. mudando, O que não tá dando certo pras mulheres. Tem uma frase que eu gosto muito e pra mim é verdadeira, que fala: o homem conquista e a mulher seduz. Sim, não total. adianta a mulher querer Total. conquistar. E isso é o homem que faz. Total. Quando a mulher tenta conquistar, fica até estranho. Porque se você vê antes, ó, a mulher ela escolhia, ela não tinha como escolher com quem ela vai se relacionar. Ela era vendida novinha lá e pronto, você vai ficar a vida inteira com esse velho. Entendeu? Foi Jesus que falou, você não deu pedrada na cara dela? Falou, não é bem assim. Sim. Entendeu? Que ela foi oferecida quando era criança lá a vida inteira. Quer dizer, se Jesus tivesse dado aquelas pedradas na cara, nenhuma mulher escolher até hoje, provavelmente, com quem ela vai se relacionar. Ela ia ter que criar o filho, ia ter que estar na casa, ia mandar o patriarcado, ia dominar de um jeito talvez muito mais intenso. Sim. Foi o perdão, foi a misericórdia, foi deixar ela escolher. Falou, você decide quem entra dentro de você. Jesus achou que ia nascer só filhos do amor. Porque enquanto forem filhos da ganância, quem que é o filho dela? O cara que pagou mais, o cara que comprou, o cara que deu dote ali, o cara que... Sim. Entendeu? E Não vai acontece nascer- até hoje. Pra Jesus, pô, não vai nascer filho do amor nunca aqui. Só nascem filhos dos ricos, que são os pilantra. Sim. Então, velho, se eu soltar, a mulher não vai botar qualquer um dentro dela. Porque pra ela é diferente, né? Sim, sim, Então concordo. ela vai... Quem ela amar, Mas ela vai essa escolher, vai ter. noção se perdeu também. Se perdeu. Essa Aí quer noção dizer, se perdeu. só filhos do amor poderiam nascer ali na Sim. ideia, que poderia até dar certo. Só que o sistema faz tudo de um jeito. E aí que entra investimento. Parece teoria da conspiração, mas pra mim é tudo muito bem pensado. Isso tá sendo falado faz tempo. Sim, sim. Você destruir o núcleo familiar é destruir uma nação. Mas isso tem uma questão... É destruir um povo, é não Sim. ter coesão. Mas até a questão do feminismo, ela tem um intuito econômico. Porque o pessoal fala porque a mulher ela era proibida de entrar no mercado de trabalho. Não, a mulher ela foi protegida do mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho era horrível no Sim. passado. E outras, elas nem queriam. Sim, Vou ter claro que que trabalhar, não. ferrou Vou ter que a ir numa conta, mina de tá ligado? carvão, vou ter que ficar em navio, Tá vou ter que ficar louco. carregando peso. Estraga a delicadeza dela, o jeito dela, você muda a mulher não é mais a Sim, mesma. mas é a partir do momento que apareceram trabalhos mais fáceis. Porque antigamente, Sim, você sim. pegava a década de 50, era a coisa mais normal. O cara trabalhava de atendente numa loja. Ele, trabalhando de atendente numa loja, ele tinha casa, ele tinha carro. Ele às vezes não tinha carro, mas pelo menos casa ele tinha. E ele sustentava a esposa e os 2 filhos. A partir do momento que vem essa onda do feminismo, da mulher tem que trabalhar, você inundou o mercado de trabalho. Agora é o dobro de pessoas no mercado de trabalho. Se tem o dobro de oferta, o que Diminuiu. acontece com o preço? Ele despenca o preço que você vai pagar, obviamente, né? Tipo, você tá dizendo que a questão que... A própria ideia de colocar a mulher no mercado de trabalho parte de uma elite que queria diminuir o valor médio Dos da mão de salários. obra, né? Você botou muito, tudo. você dobrou o número de pessoas
procurando emprego. O que vai? Hoje você tem numa casa o marido e a mulher trabalhando e você não sustenta a casa. Sim. E antes só o marido trabalhando sustentava. Claro que tem uma questão de aumento de impostos, que é um absurdo. Não, só o marido, eles compravam um terreno, compravam uma casa, Fazia uma casa e ele sustentava Hoje a a família família. trabalhando Não consegue. Que é a quebra do padrão ouro de 1971, né? Sim. o grande golpe, perfeito. é isso aí, exatamente. É isso. Tem um Vale nada golpe o dinheiro, pensado é uma nisso aí. invenção ali, Se tem gente que trabalha pro mal, pras grandes corporações, pra esses caras bilionários, é o feminismo. Sim. Entendeu? Trabalhou teve um momento importante, o movimento sufragista, né? Teve um momento importante, mas foi também hipócrita desde o começo, quando você pega lá na Primeira Guerra Mundial na Inglaterra, que começou a guerra e fizeram a reunião, opa, feminismo para agora. E ainda chamou a gente de machismo. Não entendo. Machista é o feminismo, que você come à vontade, joga fora, não paga nem pensão, aborta do filho. Sim. A gente que é machista? Acho que a Sim. gente que é feminista, que quer proteger, que quer Sim, fazer a coisa sim, funcionar. sim. Concordo. Se fosse machista, é comer à vontade, joga fora. Como vai à vontade, cada vez É. mais nova, cada vez É. mais cedo, cada